Boa tarde, meus amores, tudo bem? Hoje, segunda-feira, dia 28 de setembro de 2020. Gente, essa semana vai ser um pouquinho diferente das outras, tá? Essa semana nós iremos rever alguns conteúdos dados durante o mês, tá bom? As nossas atividades, nossos trabalhos dirigidos estão se aproximando. É aquela atividadezinha diferenciada, tá? Que vocês fazem os gabaritos de todas as matérias. E nós precisamos rever. Pra quê, tia? Pra caso tenha ficado alguma dúvida, a gente tire, certo? Mas antes de começarmos, nós precisamos iniciar a nossa tarde, a nossa semana com uma oração. Vamos lá? Maravilhoso Deus, Pai de infinita misericórdia, mais uma vez, Senhor, nos encontramos diante de Ti para Te agradecer pela semana que inicia, pela semana, Senhor, que terminou. E o Senhor tem estado conosco em todos os momentos. Jesus, obrigada. E Jesus, eu quero Te pedir neste momento, continua nos ajudando, Senhor, continua se fazendo presente nas nossas vidas. Senhor, nos guarda, nos livra de todo mal. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Gente, hoje nós iremos rever 3 DMs. O DM4, o DM8 e o DM9, certo? O que é que diz o DM4? Vamos olhar aqui. DM4, interpretar textos verbais e não verbais. Eu acredito que vocês saibam disso aí, né? Pelo amor de Deus. Textos verbais são aqueles escritos e textos não verbais são aqueles que são somente os desenhos, tá? Eu não sei se vocês lembram que na sala de aula a gente viu um texto verbal, quer dizer, um texto não verbal, vocês lembram? Que era até de um leão e um passarinho, vocês lembram? Que eu peguei aquele livro, né? Aquele livro não verbal, que só tinha desenhos, e eu fui mostrando para vocês e pedi para vocês criarem um texto verbal. Vocês lembram disso? Pois é isso aí, gente. Texto verbal é a escrita e o não verbal são os desenhos, tá? Que representam ou que ajudam, né, a comunicação, a interpretação daquele texto verbal, ok? Aí nós temos também o DM8. O que é que o DM8 diz? Identificar o propósito comunicativo em diferentes textos, não é assim? Tinha propósito comunicativo? Para que aquele texto foi escrito? Vamos pegar aqui uma tirinha. Para que a tirinha ela é escrita? Geralmente é para nos divertir, não é assim? Para que um cartaz é escrito? Nesses cartazes, essas propagandas na realidade, né? Porque cartaz a gente não tem visto muito sobre a pandemia. A gente vê muita propaganda. Para que serve a propaganda? Para nos informar sobre algo. Para que serve uma receita? Para nos ensinar a fazer uma determinada comida, não é assim? Um determinado objeto, pode ser uma receita lá, nos ensinar a fazer massinha de modelar. Para que serve aquela receita? Para nos instruir, né? Para nos ensinar como fazer, não é assim? Para que serve uma música? Pode ser para nos divertir. Então, cada texto tem o seu propósito comunicativo. Para que serve uma fábula? A fábula que a gente viu agora semana passada, o macaco e o crocodilo. Era para nos dar uma lição. Ela tinha uma moral, né? Fábula, ela tem uma moral, ela tem uma lição a nos passar. Ok? Até aí compreendido? Qualquer dúvida me perguntem, né? Mandem para mim lá áudio no privado que a gente conversa, tá? 9. Reconhecer os elementos que compõem a narrativa e o conflito gerador. Lembra que a gente viu também semana passada, né? O enredo, não foi assim? O enredo, que é o quê? Que é o conteúdo
Mostra qual é o enredo da história. É a história. Lembra que a gente falou sobre isso na semana passada? É a história propriamente dita, tá? Nós temos o tempo, é o período onde aquela história se passou. Foi hoje, é hoje na atualidade? Foi há uma década atrás? Foi no século passado? O dia que aquela história está acontecendo? Né? Qual é o período que aquilo lá está acontecendo? Onde é que está acontecendo? É numa floresta? É numa cidade? É em um reino? Então, vocês têm que prestar muita atenção quando vocês florestam. Eu sempre falo para vocês, gente. E eu tenho percebido que vocês não estão fazendo. Leiam, leiam e leiam. Eu não consigo compreender um texto somente com uma leitura. Eu não consigo, tá, gente? Eu, professora, não consigo, né? E eu me pergunto, como é que vocês conseguem? Às vezes eu mando atividade, gente, com 10 minutos. Vocês me mandam um gabarito. Aconteceu da semana passada, aquela que eram 19 questões. Gente, 10 minutos. Como é que a pessoa conseguiu ler aquele absurdo de texto, que cada questão era um texto, em 10 minutos? Então, leio a primeira vez, leio a segunda, leio a terceira, observo as alternativas, leio, né? Tem umas que não tem nada a ver, mas tem umas que confundem a gente, então tenho que ler, tenho que ter bastante cuidado. E temos o narrador, né? Que é o narrador, aquele que está contando a história. E eu falei para vocês que o narrador tanto pode ser um narrador observador, que só olha e conta o que aconteceu, né? Eu brinco com vocês que é o fofoqueiro. Eu vi a bagunça na rua, eu vi o babado, né, na rua e vou correndo contar. Eu participei? Não, eu só observei. Tem aquele narrador que faz parte da história. Por exemplo, eu tô contando a minha história. Então, eu sou um narrador, né, que participou daquela história. Estou contando a minha história. Ô, Emily! Por exemplo, eu estou fazendo a minha autobiografia. Quem é o narrador? Sou eu. Quem é o personagem? Sou eu também, tá? E temos o narrador também, né? Que esse é o narrador personagem, né? E temos o narrador onisciente, que é aquele, como foi no caso da nossa historinha, né? Do crocodilo e o macaco e o crocodilo, um negócio assim. E ele sabia até o que os personagens estavam pensando, o que os personagens estavam sentindo, tá? Ele não estava fazendo parte da história, mas ele sabia exatamente o que os personagens sentiam, o que os personagens pensavam, da forma que eles pensavam, tá certo assim? E nós temos, então, são esses três, né? O DM4, o DM8 e o DM9. E aí, agora, gente, eu vou mandar para vocês, tá? Uma atividade no estilo simulado, tá? Que vocês irão responder, tá? E qualquer dúvida, eu estou aqui. Prestem bastante atenção. Vocês vão ter a tarde inteira para responder, certo? Inteira. Então, não venha daqui a 10 minutos me mandar, porque eu não vou nem olhar, tá? Então, eu vou saber que em 10 minutos você não, de forma alguma, conseguiu ler aqueles textos mais de uma vez. Então, prestem atenção, principalmente para aqueles, né, que não têm conseguido. Gente, tem uns que é só a misericórdia. Gente, preste atenção. As coisas estão difíceis, né? Eu estou aqui na minha casa, vocês na casa de vocês. A gente não tem aquele contato, né, de você não entender, eu ir lá explicar só para você, né? Mas vocês podem ligar para mim. Áudio não, gente, é chato, tá? Então, liga pra mim, a gente se vê, e aí a gente vai fazendo junto, tá certo? E às vezes, quando vocês mandam áudio, eu não entendo. Sim, o que é que tu quer mesmo? Às vezes, o que eu entendo é que você quer que eu dou a resposta eu não dou, tá? Então, meus amores, um beijo,
Prestem bastante atenção, tá? Vamos iniciar nossos trabalhozinhos na sexta-feira, dia 2 de outubro, certo? Então, bastante atenção, ok? Beijo, beijo. Qualquer coisa, estou aqui.